Olá, muito boa noite. Agora são 6 horas e 43 minutos. O NSC Notícias de hoje está começando um pouco mais cedo do que o habitual, porque logo mais às 9h30 da noite, em Belo Horizonte, tem seleção brasileira em campo. Brasil e Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Santa Catarina foi o 5º estado do país que mais gerou empregos em 2021. O bom desempenho representa mais renda e novos investimentos. Mesmo em ano de pandemia, com um cenário desafiador, o estado conseguiu ter o melhor desempenho do mercado de trabalho de toda a história. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que acompanha as contratações e demissões, o saldo de Santa Catarina foi positivo. Isso significa que foram mais admissões do que desligamentos. Um total de quase 168 mil vagas de carteira assinada ao longo de 2021. Entre todos os estados do país, foi o 5º melhor resultado. Para o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, uma série de fatores contribuíram. O oferecimento do crédito, o pouco fechamento, a boa deliberação sobre as questões, a bem discutida gestão sobre a pandemia, né? Eu tenho dito que, sem nunca se descuidar da saúde, Santa Catarina cuidou também do emprego do catarinense. Isso foi definitivo para que nós tivéssemos esse resultado positivo dos empregos. Outro índice que nos chama muita atenção, que é o índice de desempregados. Santa Catarina continua com índice de 5,3%, o menor índice do país, ou seja, um conjunto todo que demonstra que a nossa economia está muito fortalecida, mesmo no ano desafiador da pandemia de 2021. Em números absolutos, o setor de serviços foi o que mais contratou, seguido da indústria, comércio, construção e agropecuária. Apesar da maioria das vagas ser no setor de serviços, são as contratações da indústria que indicam um bom sinal para o estado. É que a indústria, no geral, paga salários mais altos e investe em novas tecnologias. Com isso, acaba puxando outras áreas da economia também. A gente está falando de vagas com carteira assinada, né? Que são vagas que pagam melhor no Brasil, né? Esses trabalhadores não só têm uma estabilidade maior de emprego, mas também a renda acaba oscilando menos, podem contribuir com a Previdência Social, acabam gozando de benefícios trabalhistas, né? Sob o amparo da lei, que muitos trabalhadores informais não têm no Brasil. Então, quando o CAGED traz dados de contratação de formais, em geral, é uma boa notícia. Contribuiu muito para isso a forte cooperação entre o setor produtivo e as entidades, notadamente o governo do estado, que entendeu que era extremamente importante nós continuarmos mantendo a atividade produtiva, mas prevalecendo aí os cuidados, os protocolos com a segurança dos trabalhadores. Isso foi fator fundamental para que nós pudéssemos ter os níveis de atividades e o saldo de emprego positivo muito antes que os outros estados. Nós temos setores muito diversificados no setor industrial e todos estão empregando muito, e inclusive o setor têxtil, que é o que mais emprega no estado, é o que tem uma maior contribuição no saldo de empregos. A Patrícia diz que só não conseguiu contratar mais porque não encontrou mão de obra. A empresa, que fica em Brusque, no Vale do Itajaí, confecciona pijamas. Um vestuário que muita gente investiu, enquanto o apelo era ficar em casa. E a gente, graças a Deus, teve uma leitura de um mercado muito profissional e a gente atendeu essa pessoa que queria ficar em casa. Então, a gente fez pijamas para ficar acordado, não para dormir. Porque o ficar em casa, você tinha que estar confortável, né? Então, a gente ficou nessa onda, nessa vibe de atender esse público. Porque a gente, como indústria, tem 10 lojas próprias, então eu atendo as pontas também. Então, como eu vendo direto para o público final, a volta desse consumidor para nós foi muito rápida. Nós aqui na indústria contratamos de 15 a 20 funcionários vamos falar, de novembro para cá, e não vamos demitir ninguém. Ao contrário, em março agora de 2022, a nossa pretensão é contratar mais 20 pessoas. O Índice de Custo de Vida de Florianópolis foi divulgado hoje pela Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Os preços, gente, subiram
0,79% no acumulado, agora neste mês de janeiro. Agora, olha só, nos últimos 12 meses foram 10,64% aí de aumento, né? Mais 10,64%. Alimentos e bebidas tiveram uma alta de 1,8%, mas correspondem a 47% da composição do índice geral de inflação deste mês. Despesas pessoais, uma alta de 2,5%. Transportes, que estavam puxando o índice pelo preço dos combustíveis, subiram menos neste mês, 0,41%. O índice calcula a variação dos preços dos 297 produtos e serviços consumidos por famílias da capital catarinense, com renda de 1 a 40 salários mínimos. Os dados foram coletados entre o dia 1º e o dia 31 de janeiro. O calor forte das últimas semanas causou prejuízos a produtores de hortaliças no oeste do estado. Em Chapecó, as perdas em algumas propriedades já chegam a 60%. A terra seca já mostra que os 11 milímetros de chuva que caíram nas últimas 72 horas em Chapecó, de acordo com a EPAGRE, não foram suficientes. E para resolver a estiagem, está longe. Mas o problema não tem sido só falta de chuva. Nas últimas semanas, os produtores tiveram outro vilão, o sol forte, que elevou as temperaturas perto dos 40 graus. E mesmo com irrigação, as hortaliças acabaram sofrendo. Por exemplo, o repolho. Dá só uma olhada como ele ficou. A água que caía acabava fervendo e aí toda a plantação foi perdida. O Jucimar ainda está contabilizando os prejuízos. Ele conta que nunca viu algo parecido ao longo dos cerca de 30 anos de atividade. Eu acredito que as percas elas ultrapassaram 50% tranquilamente, 50%, 70%, não temos esse número exato ainda. Foi perdido planta recém-plantada, foi perdido planta em desenvolvimento, devido a esse calor intenso fora de uma realidade, né? Boa parte das culturas que se salvaram agora sofrem com ataque de insetos. Ele deixa as folhas com aparência de queimadas. Alguns trazem um vírus que mata a planta por completo. E isso acaba fazendo com que a planta tenha um prejuízo hídrico, né? E além do prejuízo hídrico, ela acaba ficando estressada e fica vulnerável ao ataque de pragas e doenças. Então, você acaba comprometendo todo o plantio, né? Agora, com o calor menos intenso, apesar do sol ainda brilhar forte, o jeito é arrancar dos canteiros a safra perdida e recomeçar. Porém, é um ciclo que ele vai levar 40, 60, 70 dias, 90 dias para começar a ter plantas suficientes para atender a demanda dos clientes. Nesta outra propriedade, a estiagem também está trazendo prejuízos. Para não deixar de atender todos os clientes, o jeito é se virar como pode. Tem que pôr 2 pés numa embalagem para compensar um pouco o volume, né? Que um pé, 3, 4 folhas. Fica até difícil de vender, né? E levando em conta toda a falta de chuva até agora, o Mauri projeta mais um longo período até recuperar o ritmo de produção, que vem sendo perdido há meses. Se não chover logo, vai estender mais ainda. Nós vamos entrar no inverno quase sem água já. Então a água precisa, na verdade precisa para tudo, né? Daqui um dia vão faltar água até para consumo já. Meio de semana também de sol para todas as regiões. Amanhã, em algumas áreas, meu povo, o sol vai voltar a predominar em tempo integral. Em outras, as nuvens já vão colocar as manguinhas de fora. É o caso de todo o nosso litoral e também áreas do norte. Mas, gente, para ficar bem claro para vocês, é só uma chuvinha mesmo, fraca e mais no começo e no final do dia. Pancadas isoladas de chuva também podem acontecer nas outras regiões? Também podem, mas a chance é pequena, tá? Amanhã vai fazer ainda mais calor para os lados do oeste, olha só, até 38, 39 graus em algumas cidades do extremo oeste. No oeste e no meio oeste, o calor também aumenta. Todo mundo na casa ou acima dos 30. Estamos no novo mês e o NSC Notícias apresenta agora a previsão climática para fevereiro. E a informação não é nada animadora. Nos próximos 28 dias, a chuva deve ficar
dentro ou abaixo da média, mas o problema é que deve chover de maneira irregular. Ou seja, isso não vai ser suficiente para muita coisa e aí podemos ter o agravamento da estiagem no oeste, inclusive com um risco elevado para incêndios. Por outro lado, áreas do litoral podem ter chuva mais insistente por causa da circulação marítima. Outra coisa também, tá? A previsão climática para esse mês aponta temperaturas dentro ou um pouquinho acima da média. Até uma possível nova onda de calor agora, em fevereiro ou no mês que vem, isso pode rolar. Mas essa onda deve ser menor. No mesmo padrão, com vários dias seguidos de temperaturas elevadas, inclusive durante as noites, mas uma onda de calor menor. O governo de Santa Catarina publicou hoje a relação de feriados e pontos facultativos para os órgãos públicos estaduais, autarquias e fundações. Ao todo, serão 8 feriados e 9 pontos facultativos, de fevereiro a dezembro. Os pontos facultativos estabelecidos pelos municípios ou pelo governo federal não se aplicam aos servidores estaduais. Você vai ver a seguir. Mais da metade dos internados por Covid em Santa Catarina não estão com o esquema vacinal completo. E alunos de Blumenau que precisam de reforço vão ter aulas no contraturno escolar neste ano letivo. Vamos conferir agora os números da pandemia em Santa Catarina. Gente, olha só, nas últimas 24 horas, olha como vem aumentando o número de mortes por Covid no estado. 50 mortes registradas. Total agora 20.629. O mapa de risco permanece o mesmo, foi atualizado no sábado, só 2 no moderado, o restante todo mundo no alto em amarelo. Na evolução dos casos ativos aqui está interessante, porque geralmente já na terça-feira já há aquela correção que eu falei para vocês lá do final de semana, né? Dessa vez a gente andou um pouquinho para o lado, diferente dos outros dias em que subia novamente, né? Na terça-feira, pelo menos isso, andamos um pouco para o lado, 67 mil. Foram confirmados 12.512 nas últimas 24 horas e pessoas recuperadas da doença, praticamente 12 mil também nas últimas 24 horas. Joinville segue liderando o número de casos ativos, seguido depois por Florianópolis e por Chapecó. E o governo do estado divulgou há pouco que praticamente 70% dos pacientes com coronavírus internados em UTIs no estado não têm o esquema vacinal completo, que inclui a dose de reforço. Pelo levantamento, até o início desta semana, dos 242 pacientes, 167 estavam nessa situação. Em Joinville, o percentual é ainda mais alto, cerca de 80%. A eficácia das vacinas se comprova do lado de fora dos hospitais, onde está a maior parte da população vacinada. Segundo dados da Prefeitura Municipal, na última sexta-feira, Joinville tinha 28 pessoas com Covid internadas nas UTIs da rede pública de saúde. Metade delas não tinha tomado nenhuma dose da vacina contra a Covid-19 e outras 8 não haviam tomado a dose de reforço. A Prefeitura também divulgou que todas as 6 pessoas internadas que tinham tomado a dose de reforço possuíam algum quadro de comorbidade. Para a Secretaria de Saúde, os dados mais uma vez reforçam a importância da vacinação e mais especificamente da dose de reforço. A gente tem muitos questionamentos com relação à eficácia da vacina de pessoas que eventualmente são vacinadas e contraem a doença. Mas a gente precisa sempre ressaltar que a principal importância da vacina é no sentido de evitar o agravamento, no sentido de proteger a pessoa contra uma forma grave da doença. E é isso que a gente verifica. As pessoas que não realizaram a dose de reforço, elas tendem a ter um risco maior de evoluir para uma forma grave, de precisar de uma internação em leito de UTI ou até mesmo de via óbito. No mundo todo, o surgimento de novas variantes do coronavírus traz preocupações. Aqui em Santa Catarina, os dados mostram que mesmo diante da Ômicron, que tem maior capacidade de transmissão, o número de mortes vem caindo se comparados à proporção de casos ativos. Nas últimas semanas, os casos ativos em Joinville dispararam e chegaram ao patamar atual, de mais de 9 mil. As internações, embora também tenham aumentado, cresceram em menor ritmo. O levantamento da Prefeitura de Joinville mostra que o aumento nas ocupações de leitos se deve em grande parte exatamente àqueles que não completaram o esquema vacinal. A estimativa da Secretaria da Saúde é de que 98% da população adulta, estimada, de acordo com dados do IBGE,
já foi vacinada, já fez o esquema completo, primeira e segunda dose. Isso significa que esses 2% que nós estimamos que não receberam, né, o esquema completo da vacina contra a Covid, ocupam aproximadamente 50% dos leitos de UTI, ou seja, uma proporção muito grande, né, em relação à proporção dessas pessoas na população em geral. Então, uma pessoa que está vacinada, né, que tomou a dose de reforço, nesse caso, é muito mais difícil que ela transmita, né, essa doença, né, que ela contraia a doença e ela transmita para outras pessoas. E amanhã diversas cidades fazem a vacinação contra a Covid para vários públicos. No NSC Total você encontra todas as informações. Os alunos da Rede Municipal de Blumenau que precisam recuperar conteúdos perdidos durante a pandemia vão ter aulas de reforço. Essas atividades devem começar ainda neste mês. A sala ainda está vazia, mas a partir de segunda-feira o cenário deve mudar completamente. Juntando essa e as outras 127 escolas da Rede Municipal de Blumenau, mais de 37 mil estudantes devem retornar às salas de aula no próximo dia 7. Atividades totalmente presenciais, como já vinha acontecendo desde agosto do ano passado aqui na cidade. Mas em 2022 vai ter mudanças. É que a pandemia, claro, trouxe impactos para os estudantes que ficaram meses sem encontros presenciais e, consequentemente, sem aquele ambiente mais confortável para tirar dúvidas. Resultado, cerca de 10% deles que cursam o ensino fundamental relataram dificuldades de aprendizagem. Para esse público, a Rede Municipal de Blumenau vai oferecer aulas de reforço no contraturno escolar. Vai ser feito com a psicopedagogia, que é um programa que nós estamos já tendo no município de Blumenau, mas ele vai ser principalmente focado agora na leitura e na escrita. Algumas carga horária de alguns profissionais tiveram que aumentar, até porque vai ter que atender um número maior de estudantes, né, que é para o reforço escolar. E também uma contratação nova para a gente poder implementar 1/3 da hora atividade. O Henrique, filho da Cíntia, já demonstrou interesse nesse reforço. Eu, em casa, vi que ele estava precisando de algo a mais, e a escola também, até porque ele tem déficit de atenção, então a gente viu que ele precisaria de um pouquinho a mais para poder estar alcançando devido à dificuldade que ele tem, né? Para essa volta às aulas acontecer, a Secretaria de Estado da Educação atualizou os protocolos sanitários que valem tanto nas escolas públicas quanto nas privadas. O uso de álcool em gel e de máscaras seguem obrigatórios. As salas devem ter ventilação reforçada. A vacinação não será obrigatória, mas recomendada. Entre as principais mudanças está a desobrigação de distanciamento social na sala de aula. Ele vai ser exigido apenas nos locais reservados para alimentação e deverá ser de 1,5 metro. Qualquer surto de Covid dentro das unidades escolares, existe um regramento de chamamento da vigilância sanitária, onde dará os encaminhamentos necessários para melhor estado de todos os profissionais de educação e os alunos também daquele ambiente escolar. A última portaria do governo do estado também exige ensino 100% presencial em 2022, nas redes pública e privada. Os estudantes que não puderem voltar presencialmente por motivos de saúde vão poder seguir em regime remoto. Mas para isso, devem apresentar um laudo médico comprovando os motivos e também passarem por reavaliação a cada 6 meses. O maior número de alunos tem que ser em sala de aula, pois são ambientes mais seguros que as praias, que a casa do vizinho, que shoppings nesse momento. Há 8 meses da eleição, é preciso que eleitores e candidatos fiquem atentos aos prazos estabelecidos pelo TRE para que todo o processo corra dentro do previsto. O presídio feminino de Tubarão foi desativado hoje. As 128 internas já tinham sido transferidas na semana passada para unidades femininas em Itajaí e Criciúma. Segundo a Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa, as transferências levaram em conta a proximidade dos familiares das detentas. Ainda segundo a Secretaria, o prédio não tinha mais condições estruturais para o cumprimento das penas. A Polícia Civil encerrou a investigação sobre a queda de uma calçada durante a abertura das festividades de Natal em Joinville. Você lembra daquela imagem, né, André Lux? Qual foi a conclusão da polícia aí nesse inquérito? Fabian, a investigação terminou sem apontar culpados. A Polícia Civil considerou que não houve crime e que foi um acidente, por isso o inquérito foi finalizado sem indiciar nenhuma pessoa e sem responsabilizar nenhum
órgão público. A investigação cruzou os laudos do IGP com informações da Prefeitura e de um consórcio de empresas que executou obras de drenagem aqui no local do acidente nos últimos anos. A conclusão do inquérito é que uma viga de concreto rotacionou e cedeu, o que fez com que a calçada desabasse. Essa viga havia sido construída em 1971. Já a calçada que caiu foi construída no início do ano passado pela atual administração da Prefeitura para tampar um buraco deixado pelas obras de drenagem, depois que o contrato com o consórcio foi rompido pela gestão anterior. O desabamento foi no dia 22 de novembro do ano passado, durante o espetáculo de abertura do Natal aqui da cidade. Dezenas de espectadores caíram no Rio Cachoeira, cerca de 20 mil pessoas participavam aqui da festa, pelo menos 45 pessoas ficaram feridas. A investigação já foi entregue ao Ministério Público, agora cabe ao MP decidir se entra com uma ação criminal, se devolve o inquérito solicitando mais informações ou se arquiva o caso. Paralelo a isso, a Prefeitura de Joinville já conseguiu autorização da Câmara de Vereadores para pagar indenização às vítimas. Fabian? Obrigado, André. Com a chegada de fevereiro, a eleição fica ainda mais perto. Em outubro, nós vamos escolher presidente, governador, senador e deputados, federal e estadual. Mas para que tudo aconteça dentro do previsto, existe uma série de prazos que eleitores e candidatos precisam ficar de olho. Faltam 8 meses para as eleições. O primeiro turno será no dia 2 de outubro e em 30 de outubro acontece o segundo turno. Mas antes de apertar o botão do confirma, é preciso estar atento a outros prazos. O eleitor, por exemplo, tem até o dia 4 de maio para resolver alguma pendência, caso tenha, com a Justiça Eleitoral. A data também vale para quem vai fazer o primeiro título ou transferir ou incluir o nome social no documento. Assim como nas eleições passadas, todo o atendimento está sendo feito através dessa plataforma aqui, do Tribunal Regional Eleitoral. É online mesmo. O eleitor acessa o site do TRE de Santa Catarina, tá? Na opção Atendimento Online, e lá ele vai ter todas as informações, os documentos que ele deve enviar, né, pela internet, preencher os dados, e daí vai fazer seu alistamento ou a transferência conforme seu interesse. Os eleitores que, por acaso, não votaram em eleições anteriores, né, não necessariamente precisam fazer algum tipo de operação. Tá? O que o eleitor precisa ficar atento e verificar, no site do TRE existe esse serviço também para verificar a situação eleitoral. Se a situação eleitoral está regular, ele está habilitado a votar nas eleições de 2022. Quem vai fazer 16 anos até o dia da eleição já pode fazer o título de eleitor. Na última atualização do TRE, feita em janeiro, o número de novos eleitores no estado chegava a 25 mil, jovens entre 15 e 17 anos. Já para o voto em trânsito, a data limite para o eleitor informar onde pretende votar é 18 de agosto. Vale apenas para as pessoas que estarão no Brasil, mas fora da cidade onde tem domicílio eleitoral. Agora, para quem está pensando em ser candidato, os prazos são outros. Entre 3 de março e 1º de abril acontece a janela partidária, período em que deputadas e deputados federais, estaduais e distritais podem trocar de partido para concorrer às eleições sem perder o mandato. Já a data para o registro da candidatura, que é feita pelos partidos políticos, começa em julho. Em 2022, o prazo vai de 20 de julho a 5 de agosto. Nesse período, são escolhidos dentre aqueles membros dos partidos políticos os que irão concorrer e a que cargo e a numeração também que irão utilizar na campanha. De 5 de julho a 3 de agosto acontece a nomeação de eleitores e eleitoras que vão trabalhar no dia da eleição, nas mesas que recebem os votos e justificativas e também no apoio logístico nos locais de votação. Em agosto começam as propagandas eleitorais. A partir do dia 16, está liberada a realização de comícios, distribuição de material gráfico, caminhadas ou propagandas na internet. E no dia 26, começa a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. São muitos prazos até que chegue 2 de outubro, dia da eleição. A recomendação é não deixar para a última hora. O interessante é antecipar, né? Sempre antecipar as providências, fazer o seu alistamento, a transferência, né? Assim que for possível, procurar o site do TRE, ou entrar em contato com o nosso disque eleitor para resolver a sua situação e poder votar e participar das eleições de 2022.
E só reforçando, tá, gente? O site do atendimento online do TRE é esse que vai aparecer aí na sua tela, tá? Nele também dá para consultar a situação do seu título, saber o número do documento, transferir o seu local de votação. Aliás, isso é uma coisa que é importante, né? A gente sempre lembra de transferir o local de votação quando está lá votando, né? Então, ó, se antecipa ali se você já se mudou de endereço, para tocar o local de votação. Você pode consultar também nesse site outros serviços. Já para tirar dúvidas sobre o título, sobre justificativa eleitoral e certidões, você pode ligar para o Disque Eleitor. O telefone é o 0800 647 3888. O atendimento é de segunda a sexta-feira, da 1h às 7h. O Jornal Nacional hoje é mais cedo, às 7:55, com informações do Brasil e do mundo. Logo mais, 9h30, Seleção Brasileira. A Seleção Brasileira enfrenta o Paraguai em Belo Horizonte. A todos uma boa noite, a gente se vê amanhã. Nossa SC faz como ninguém faz.